Olá, não sei se boa tarde, Olá, boa noite ou bom dia. boa tarde, boa noite, bom dia. Boa tarde. Bom, eu sou o Gabriel Sampeira, escritor aqui na Voz, e estou com a Aie, que vai se apresentar também. Fala aí com a gente, Aie. Olá, tudo bem? Sou a Iê. Lancei recentemente meu primeiro livro, né? A Ietiço, Poesias e Outros Artefatos de Autoficção, e Mas, estou aqui para uma conversa legal a respeito. bacana, a gente vai falar um pouquinho sobre esse novo livro, tentar fazer também uma espécie de papo de coxia, né? Uma coisa mais, tirando essa pressão da entrevista, né? Porque as pessoas estão acostumadas a ver bate-papos de autores ou sobre livros e bate-papos que às vezes são muito longos, e a gente gosta aqui também de saber sobre o processo, sobre a pessoa em questão. E para dar início ao assunto do livro, eu queria que você começasse explicando para a gente o título, né? Claro, o autor não explica a própria obra, mas contando para a gente sobre esse título. Por que essa escolha? Essa escolha aconteceu no começo do seu processo de escrita ou o título chegou mais no final? Não, o título, na verdade, chegou bem no final, né? Poesias e Outros Artefatos de Autoficção é um trocadilho, na verdade, né? Porque a editora que lançou o livro, a Artefatos Edições, é uma editora lá de Franca, né? Uhum. Independente, mas é também uma brincadeira com arte Ah, fatos, né? uhum. Que é uma alusão à escrevivência, sabe? Uhum. Mas eu não queria Escrever e usar, viver, né? sim, mas eu não queria usar a palavra, né, escrevivência. Me foi muito importante ter uma ideia, um conceito que eu pudesse chamar de meu, né, para eu poder manipular assim com liberdade, né? Então foi um Uhum. pouco nesse e é de Eu acho. autofricção, Uhum. porque ele nasceu de um lugar assim de uma série de conflitos que eu estava vivendo na época que eu escrevi e era um pouco escrever um pouco como organizar a minha cabeça e um pouco como colocar aquilo em movimento, sabe? E porque também tem um lugar, né, que eu cheguei em alguns poemas de alto prazer, né, Uhum. de entender, de descobrir um prazer a partir da escrita, digamos assim. E acho que essa coisa da manipulação do artefato, né? Manipular um artefato. Eu acho que o artefato ele me traz também essa coisa de artefato, ferramenta, aparato, algo que a gente utiliza para mudar uma realidade ou algo que a gente utiliza para fazer uma interferência na realidade, né? E o seu livro, eu li a obra, né? Eu recomendo todo mundo fazer a leitura, já estou com o livro em mãos, tem fotografias lindíssimas de Aê também na obra. Acho que esse trabalho de foto mais livro é muito bacana. Eu gosto muito, particularmente, de trabalhar com fotos também. E essa coisa do artefato traz também muito, me trouxe durante a leitura a lembrança do culto às próprias memórias. Ah, como eu posso transformar as minhas memórias em artefatos e como isso pode me nutrir também para ter mais autoestima, para seguir enquanto pessoa, fazendo as minhas interferências na sociedade, enquanto uma pessoa preta, enquanto uma pessoa LGBTQIA+. Então, acho isso muito massa, acho isso muito bacana. E agora eu também queria que você falasse das fotos, já que eu citei, né, aqui no papo, que você traz no livro. Essa coisa do livro com a poesia mais as fotos, eu achei muito bonito o trabalho. As fotos elas ocupam a página toda, então quem estiver no processo de leitura vai no momento aí se pegar de surpresa com as fotos. Eu gostei muito do ritmo também, da forma como elas aparecem. Queria que você falasse um pouco disso. Então, as fotos eu tirei, eu acho que aquelas fotos são de 2017, por aí. Um amigo meu, jornalista, o Fernando, ai meu Deus, esqueci o nome.
enfim, um amigo meu, Felipe Martins, jornalista, me chamou para fazer um ensaio que tematizava corpos LGBT que ia ter animais fora do padrão, né? Negros fora do padrão. E eram fotos assim do corpo, né? Mostrando o corpo. E aí eu fui, né? Ele pediu também para que a gente levasse um objeto, por isso que tem uma poesia no livro chamado Objeto Meu, e eu não levei nada, né? Na pressa eu esqueci as coisas que eu levaria, não levei nada, e acabou que a minha sessão de fotos, as minhas fotos, elas tematizaram justamente as poesias que eu escrevia, porque antes eu escrevia e postava nas redes sociais. Então, isso acabou gerando uma certa comunidade ali em torno, né, das coisas que eu escrevia. E foi a partir daí, foi esse o contexto do ensaio de fotos. Então, quando surgiu a oportunidade de lançar o livro, eu falei, poxa, seria interessante, então, trazer algumas dessas fotos. Não é o Uhum. ensaio todo, são algumas fotos selecionadas. Quem fez o trabalho, né, de edição das fotos foi, no caso, a pessoa que faz. Ai, gente, como é que chama? Esqueci. Você fala a pessoa que fez o fotógrafo ou a pessoa que fez a edição das imagens? Não, foi a pessoa que fez a edição das imagens, foi uma pessoa da editora, né? Uhum. O fotógrafo foi o Thiago Lara, que é um fotógrafo que. Ilustrador. Isso. E, e aí foi isso, assim, foi esse o contexto. Inclusive, tem uma das fotos que eu estou escrevendo, né? E Uhum. essa foto foi quando eu escrevi a poesia Objeto Meu, né? Que é a poesia que abre o livro, né? Você quer lê-la pra gente? Acho que seria bem massa fazer esse link. Ah, sim. Só um minutinho. Uhum. Ah, e é uma poesia que a cantora Azula musicou. Então, no próximo EP Uhum. dela, vai sair essa poesia musicada. Ah, onde a gente pode encontrar mais o trabalho dela? Ah, no Instagram, Azula da Cor do Mar. E Uhum. aí você segue ela. Tem música também nas plataformas digitais, né? Todas de áudio, você consegue encontrar. E ela até que Demais. se bastante. Essa coisa da cocriação é muito interessante, né? Porque as pessoas acham que o escritor cria só sozinho, né? Mas na verdade a gente pode cocriar com várias outras pessoas, com outras artes também. Sim, eu costumo dizer que o meu livro é um trabalho coletivo, assim. Eu só tive noção disso real, assim, no processo de lançar esse livro, né, efetivamente. Vamos lá, vou ler a poesia, tá? É, Uhum. Tudo que trouxesse um objeto meu, trouxe o corpo nu. Sua voz potência, tempo invade, tatua as suas marcas aqui. Deixe então o corpo contar, fundo até os ossos, suas próprias histórias. As cicatrizes falarem por si, de nós, dos nós, e sentir além dos limites dos poros, das poesias costuradas na pele, há trajetos nela. Essa poesia também é sobre o meu processo de aceitação do meu corpo, né? Com as Uhum. marcas que ele tem, com as cicatrizes que ele tem, com as questões que ele tem, né? Eu sou uma pessoa PCD também, né? Me tornei PCD aos 13 anos de idade e essa questão do corpo foi uma questão que se colocou ao longo da minha vida e se coloca no livro também, né? Muito fortemente. Então essa poesia é um pouco sobre isso, assim. É interessante que ela tenha alcançado um público diversificado, assim, sabe? Uhum. É um público onde a discussão sobre corpo é muito importante. Então, mulheres, mulheres negras, pessoas trans, né? É um público que tem referido bastante essa poesia.
E eu fico muito feliz por isso. E esse corpo, você sente, ele está presente em todas as poesias. Como que você trouxe você falou um pouco sobre a relação com o corpo, a questão também de ser PCD e a questão da convivência em sociedade, né? Como que você percebe o mundo e como o mundo te percebe. Acho que isso é muito presente também nas poesias. E essa coisa da poesia que está escrita no corpo, da palavra que está escrita naquilo que a gente viveu, naquilo que está escrito na nossa história. Eu vejo muito isso também. O livro, ele me traz muito uma sensação de escavação contínua, como se eu estivesse escavando, 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 mas sem procurar algo exatamente. Escavando pelo exercício de se autoconhecer. Tudo isso para mim é muito, muito bonito. E queria, né, te perguntar como você transferiu a sua percepção do seu corpo para a palavra e para as poesias. A gente sabe que para algumas pessoas às vezes isso é difícil, né? É, se despir ou, digamos, estar nu diante das pessoas por meio das palavras, né? Eu costumo dizer que esse livro é quase como uma anti-performance, no sentido de que foi um exercício para mim de. É isso, deixa eu só elaborar. No sentido de que eu estava só tentando lidar com as questões, né, de maneira mais verdadeira possível, né? Uhum, Depois é que eu comecei a pensar o que era interessante, o que não era interessante estar, mas o que me motivou a escrever no primeiro momento foi é, essa interação com o outro, né? Essa saída para o mundo, digamos assim, uhum, e os conflitos que isso gerava e que não tinha exatamente um lugar aonde eu pudesse desaguar isso, sabe? uhum. Eu costumo dizer também que se eu tivesse fazendo terapia, talvez eu não tivesse escrito nada, Mas sabe? é E porque o aí, livro é uma forma da gente, igual você conseguiu se conectar com pessoas que também precisavam ou ouvir ou falar sobre isso, né? E às vezes essas pessoas não estão nem perto da gente. Essas pessoas estão em lugares que o livro vai chegar na nossa frente, né? sim, sim, isso é muito interessante. É interessante até porque, por exemplo, eu chamei, quando o processo de publicar o livro aconteceu, a primeira coisa que eu pensei foi trazer as pessoas que estavam no meu entorno, escrevendo também na época que eu escrevi esse livro. Esse livro enfrentou alguns anos de gaveta, né? Nossa. E também enfrentou é, algumas edições. Muita coisa daqui eu tirei, porque depois eu comecei a pensar no que era no que estava, sei lá, eu me preocupei em não fazer uma pornografia de sofrimento, nada desse tipo, sabe? Uhum, E uhum. aí tem textos, inclusive, que a editora queria que eu lançasse no livro e que eu escolhi não lançar, e que agora eu estou repensando, talvez depois venha um livro aí Você com retirou a... coisas? Oi? Você retirou trechos, você retirou textos? Tirei muita coisa. Eu tirei muita coisa, assim. Coisas que eu achei que não cabia, entendeu? Mas era muito também da insegurança de não ter lançado nada, né? Nenhum livro, não saber da recepção. Hoje eu percebo que talvez essas outras coisas elas fizessem sentido num outro trabalho, talvez, entendeu? Uhum. E você sente falta de algo quando a gente fala, por exemplo, da, na, é, de contar as vivências de pessoas que convivem com deficiência, né? Você sente falta do quê, por exemplo, nas estantes atuais? Aí é uma pergunta difícil, assim. Eu acho que eu tenho um corpo atravessado
N questões, né, desde o racismo, a LGBTfobia, né, até a questão do meu território, a questão de ser morador de periferia, Uhum. e um monte de questão. Essa questão especificamente da deficiência foi uma questão que moldou a minha existência, assim, é uma questão realmente, sabe, não tem como, de repente, eu ir fazer um tratamento e, de repente, não me tornar uma pessoa, entre aspas, normal e apagar essa parte da minha vida, sabe? É uma coisa Sim. muito forte. E, E eu acho que das opressões todas é uma das que eu menos vejo visibilidade, assim, sabe? Eu vejo tudo muito incipiente. Na universidade eu não aprendi nada, eu sou uma pessoa que fiz o curso de Ciências Sociais, então esse debate sobre as opressões todas e sobre o capitalismo é muito presente, né, no curso, e de todas as militâncias, acho que a que eu menos tive contato foi essa. Então, quando eu falo disso no livro, inclusive, eu falo de uma forma muito crua, porque sou eu tentando lidar com dores que estão ali presentes a longo prazo, entendeu? Sem saber direito como, e é isso, assim. Mas eu acho também que tem o seu valor ser assim, né? sim, e É, acho que essas coisas atravessam o processo também, né? uhum. Porque a gente, às vezes, a gente que escreve, a gente fica muito pensando para fora, né? Pensando na Uhum. recepção, então a gente escrever alguma coisa que não reforce nenhum tipo de preconceito ou de sentimento ruim, enfim, que não faça, tipo, pornografia de sofrimento e coisas do tipo, né? Mas existe também o valor da expressão dessas frustrações, da gente entender que, de repente, essas coisas são questões coletivas também, que podem ser coletivas. Uma Uhum. das coisas que grita assim para mim, depois que eu lancei o livro, foi exatamente isso, né? Se eu tivesse feito terapia e tivesse trabalhado tudo em terapia e de repente não tivesse levado essas coisas para o livro, seriam coisas que eu não teria tanto essa percepção do coletivo, né? Sim, E, de teria fato, experienciado de existe outra forma. exatamente, né? E são questões que a gente lida ali no nosso corpo, na nossa individualidade, mas que reverbera coletivamente, né? E eu acho que também a questão do ateliê perfeito, né? Eu me cobrava muito nossa, eu preciso ter uma rotina de produção de texto, eu preciso pensar como um escritor pensa, eu preciso ter estratégias, etc. Tem coisa que faz parte do amadurecimento, né, profissional, mas tem coisa que, se a gente parar 5 minutos, olhar para o alto, olhar para o lado, olhar para baixo, a gente vai falar, pera, eu sou um homem preto que está numa condição onde eu estou buscando oportunidade de trabalho, né, lidando com a universidade, lidando com várias questões, amadurecendo em sociedade, tem coisa que não vai acontecer, não vai rodar redondo, né? Não vai ser um processo artístico bonito que eu vou chegar no meu ateliê e só pensar em escrito. Então, quando a gente tem as questões de sobrevivência e as tantas outras questões, né, que a gente carrega na nossa existência, atrelado ao nosso processo artístico, o texto é uma consequência, né? Eu vejo muito isso, eu vejo meu texto como uma consequência do que acontece no meu dia. Então, eu não vejo uma coisa e eu vou escrever, né? O meu texto, ele vem a partir de um relato de uma coisa que aconteceu, mas como se fosse um sintoma. Eu sinto muito isso dos textos. Então, a minha necessidade de escrever, ela oscilou muito, assim, ela saiu de um lugar onde eu tinha necessidade de escrever todo dia, escrever toda hora, para um lugar onde eu consigo escrever quando eu me sinto bem, me sinto à vontade. E aos poucos isso vai fazendo a gente também criar o nosso processo, né? Porque, igual você comentou, o livro ele ficou um pouco na gaveta, depois saiu, depois parou, depois continuou, e você não se martirizou. Acho que isso é o melhor, sabe? Porque senão a gente fica criando a ideia de que tem um processo perfeito, né?
e que a gente não está a caminho de chegar a esse processo perfeito, ou que a gente está muito distante desse processo perfeito, enquanto tem muita gente mostrando um monte de ideia sem lé com cré. Então, eu acho muito Hum, massa essa coisa também da coragem. O seu livro, para mim, fala muito também sobre a coragem, né? A coragem de se colocar. Eu falo sobre mim, eu falo a partir de mim, e eu vou direcionar como, o que eu quero contar, o que eu não quero contar, o museu que eu faço da minha própria vida também, né? Eu acho que artefatos ainda me traz muito essa coisa de arqueologia, mover o tempo por meio da interferência, mover a Terra por meio da interferência. Então, eu acho muito bonito essas ideias e tem ligação também com essa coisa que a gente está falando do processo, né? Como que o nosso processo de escrita, ele também é a nossa vida, né? uhum. Eu só faria um adendo, né? Uhum, Que eu, na verdade, houve muito sofrimento nesse rolê aí, sabe? uhum, Não, eu me cobrei muito, né? Eu também passei por isso, mas foi algo que, quando chegou a hora, assim, de acontecer, aconteceu, né? uhum, Eu estava relendo, né? O Peles Negras, Pele Negra, Máscaras Brancas, e aí eu estava lendo aquele capítulo que fala do negro e a linguagem, né? E eu acho que foi muito esse lugar, né? Como eu havia dito antes, né? Quando você sai para o mundo, de alguma forma o mundo te recusa, né? E a gente vive num capitalismo tardio que é uma máquina de produzir frustração. Muito pouca gente tem alguma perspectiva de futuro na real, infelizmente. A gente tende a voltar para a gente, né? uhum, E aí é artefato um pouco nesse sentido, era eu tentando descobrir mecanismos ou ferramentas para trabalhar com o que o mundo estava me dando, né? Com as coisas que o mundo estava me dando. E, e aí, nesse caso, a gaveta representava um pouco essa recusa da linguagem, essa traição da linguagem com relação ao corpo preto, né? Que uhum, a gente assimila a linguagem do colonizador, né? Porque quando a gente assimila a linguagem do colonizador, a gente está assimilando também uma cultura, né? E só que a gente não recebe o reconhecimento de volta, né? Como outra pessoa, a gente fica ali no meio do caminho entre uma pessoa e, sei lá, né? O Fanon fala que é entre uma pessoa e um macaco. É pesado. Então, é um pouco isso, assim, né? A gaveta foi um pouco isso. Meu livro podia ter morrido na gaveta. Por isso uhum. que teve esse processo de eu tirar um monte de coisa, de eu Colocar, né, fazer essas interferências. exatamente, porque era um processo doloroso, assim, doloroso. E a gente vive num mundo cheio de ruído, tá? O tempo todo, tá o tempo todo as pessoas dizendo o que é certo e o que é errado, né? E como fazer as coisas e o que é o discurso perfeito, etc, etc, etc. E nenhum de nós, na verdade, vai alcançar esse lugar, sabe? Eu, eu sei que assim, o ato de publicar, né, um livro é também transformar aquilo em produto de alguma forma, é uma coisa relacionada, diretamente relacionada ao capitalismo, mas eu costumo dizer que o ato de publicar para mim foi uma parte do processo que, se não tivesse acontecido, talvez ele teria sido um processo alijado, rompido, sabe? Uhum. Sabe? Porque é isso. Publicar para mim foi uma recusa desse lugar da gaveta, né? Ir a Que público, né? Ir falar a público, estar em comunidade para compartilhar também a própria história, né? sim, eu tenho Ficar ido a recluso e vários voltar para a comunidade também. Penso muito nisso. e eu tenho ido a muitos lugares falar do eu fui a Uhum. duas
escolas de EJA, fui falar no Mucab, fui falar na universidade. Amanhã eu vou falar do livro num evento de consciência negra na SEDAI, né? E como E é cada lugar. você ver a obra ganhando, assim, você lançar a obra e compartilhar isso com as pessoas? Como estão sendo esses lançamentos? Olha, em cada lugar que eu vou é diferente. Não é sempre a mesma coisa. No Mucab foi muito lindo de ver. Meus amigos tomaram a frente, porque eu também sou uma pessoa bem tímida. Na verdade, eu tenho um diagnóstico, né, relacionado Uhum, a isso. E eles acharam que eu não ia conseguir é, falar e tudo mais, então eles tomaram a frente. Eu praticamente fiquei lá, tipo, sentadinho, tipo, assinando o livro e sorrindo e recebendo homenagens, e foi lindo. E foi bom que eles fizessem assim. E aí, a partir da segunda vez que eu lancei o livro, eu fui na Flive, junto com o pessoal do Islã Machado, que me fez o convite. Eu estava lá na Flive, teve um momento de slam e eu apresentei algumas poesias e foi muito interessante eu colocar minha voz finalmente, ter essa experiência. Depois eu fui para as escolas e também falar, né, do muito livro nas massa. escolas. E eu tenho tido essa experiência de falar dos textos, tem sido muito bom, assim. Uhum. Muito Acho que a bom. experiência no Mucab, nossa, é um espaço que eu quero muito conhecer, até se você puder falar, porque acho que muita gente pode ouvir isso e pensar qual localização que eles estão falando, né? Então, acho legal você também falar pra gente onde fica o Mucab, dizer inclusive de onde você está falando. Então, eu falo da zona sudoeste do Rio de Janeiro, Uhum. mas o Mucab fica na região do centro da cidade ali, na Gamboa ali, né, naquele Ah, pedacinho ali histórico tão importante para gente, né? E ele é um museu de história, cultura e história afro-brasileira, né? É um museu lindo, tem sempre tem muita atividade vontade de conhecer. no estado, tem sempre administrado por pessoas pretas e tem sempre uma série de atividades, cursos, palestras, tem um acervo, tem visita guiada. É um espaço maravilhoso. Uhum. Eu quero que você venha. Nossa, quando você vir para São Paulo, eu quero te apresentar várias coisas, inclusive o Fofão Rock Bar, né? Que eu moro em Pirituba, e aqui a gente tem a reserva ambiental do Jaraguá, que é o Pico do Jaraguá, e a gente tem um sarau que acontece no Fofão Rock Bar, que fica próximo dessa região, né? E tem toda uma história, porque tem o sarau lá, tem a questão do rock também, é, ativista, né? E etc. Eu gostaria até de pedir para você ler mais um poema para a gente, porque a gente está falando do processo e a gente quer ouvir mais, né? Quer mais poesias. Mas antes eu tenho eu quero saber uma curiosidade. Por que os títulos das poesias vêm depois? Eu vejo que você traz o texto e no final vem o título. Geralmente a gente tem o título da poesia, né, do poema, e logo vem o escrito. Mas eu vejo que no seu livro você sempre traz o título no final. Isso tem algum motivo específico? Tem um motivo. Tem um motivo, mas é um motivo simples até. Hum, É porque é aquela ideia de que o título informa, né? E hum, muitas das minhas poesias não são para ser é, entendidas num primeiro momento, é hum. só para você sentir. Para mim, eu gosto dessa ideia um pouco do leitor no escuro, Eu gosto sabe? também porque tem essa coisa do artefato que, ó, manipula para depois entender, vai tatear, vai, né, tateia o texto, né, antes da gente tentar digerir o texto só pelo título, vamos tentar ter o contato ali com o que você está propondo, com a trama que você está propondo. Eu acho bem legal isso também. Ah, obrigado. Então, foi um pouco essa ideia, né? E, e é isso, assim. Esse livro também é um livro que eu escrevi para digerir luto, por exemplo. Eu escrevi ele meio que em paralelo com a minha entrada na universidade. Uhum. Então, Na traz UERJ, como né? isso, a UERJ.
E ele traz como pano de fundo as relações que eu estabeleci, aquele lugar ali da zona norte, né, Maracanã e tal, que foi um pouco a minha saída para o mundo, assim, né? Eu tive uma adolescência muito impactada pelas minhas questões físicas, muito impactada mesmo, e aí eu saí para a vida adulta, assim, um pouco tardiamente, e depois, diante de toda a insegurança relacionada às coisas a essas mesmas questões, eu acabei buscando refúgio em religião evangélica mesmo, né? Sim. Então, eu saí da igreja e entrei para a universidade, fui fazer a educação de jovens e adultos, porque eu também tinha largado a escola, né? Uhum. Ou a escola tinha me largado, sei lá, porque eu não sei, essa relação é uma relação meio ambígua. Ah, eu entendo bem E porque eu finalizei pelo Enseja, então é um corre, assim. é um corre, é um corre. E, e aí eu fui fazer o EJA e depois eu prestei vestibular e passei. Isso eu já tinha 31 anos quando eu entrei na universidade, entendeu? Então, e para mim era muito importante a universidade como esse espaço de liberdade do corpo jovem, que no meu caso já era um corpo adulto, né? Mas para mim também era um corpo jovem, assim, eu estava vivendo a minha juventude que me foi possível naquele momento, né? Tinha um quê a mais do que pura e simplesmente a formação, né? Acadêmica. Tinha um quê meio que parecido como uma pessoa que sai de uma cidade pequena buscando uma certa liberdade na cidade grande, sabe assim? Sim. Embora eu não more numa cidade pequena, eu moro, né, no Rio Ah, de eu sou de Janeiro, Barra Mansa, interior do Rio de Janeiro. E sim. você também, digamos, você não tá que as pessoas têm o imaginário do Rio de Janeiro também, quando a gente fala Rio de Janeiro, a gente sabe que tem pessoas falando de diversos locais, né? Então, gosto também Hum, que você traz muita narrativa do lugar que você vive, né? É, eu lembro de um dia que a gente estava aqui, que estava conversando, e você estava falando muito sobre essa questão da dificuldade de acesso à saúde, porque às vezes as pessoas têm que se deslocar por muito tempo, por exemplo, para chegar numa UBS, né? uhum, E eu vejo também essa denúncia no seu texto, né? Essa denúncia social que envolve também a dificuldade de manter o artefato maior nosso, que é o corpo, que é a integridade, né? A que ponto a gente vai também conseguir levar esse cuidado com a nossa própria integridade. Existe uma responsabilidade também do Estado, né, em cuidar das pessoas. Ele tem feito isso, ele tem deixado de fazer isso. Então, acho que essas coisas também estão muito relacionadas. E queria te pedir uhum, para ler um poema também, porque a gente já está indo para as finais, né? Ler um uhum. poema para a gente compartilhar mais um pouquinho do seu livro. Tá, eu vou ler um poema hum, que ele é diferente, assim, ele é um poema menorzinho Uhum, e ele tem uma linguagem um pouco diferente desse primeiro poema que eu li, tá? É, uhum, Estrelas cadentes caem nas correntezas de um rio, cantam um indizível no criquilar da noite. Envolto no véu da lua, ancorado pela escuridão, devolvo com grande assombro aspectos azuis ao breu, para serem devorados como sacrifícios aos deuses. Luar. Ele é um poema assim que as pessoas demoram um pouco a entender, né, do que se trata e tal. uhum, E é proposital, né? Eu às vezes gosto, ele é mais sobre a ambiência, mais sobre coisas bem abstratas, é mais sobre sensações, né? E, e também sobre silenciamento, né? uhum. É isso. Ah, eu queria também fazer a leitura de um que é: de açougueiro, acidentalmente passeia por sobre meus próprios dedos e prossegui friamente até que o trabalho estivesse terminado. Seduzido pelo horror sangrento,
anelar médio indicador, corte seco. Medo de castração, geralmente é isso. Sonhar com amputação. Poesia latente. É. Queria que você falasse um pouquinho também. E eu, nossa, sinto de novo essa questão do corpo, artefato, arqueologia de si mesmo, né? Essa coisa do corpo desmontando, o corpo como uma unidade desmontável. Desculpa que eu me enrolei também no meu pensamento, mas eu vejo muito isso na poesia, né? O corpo como uma unidade desmontável, às vezes até insignificante, né? Perante alguns acontecimentos. Uhum. Essa poesia em questão, ela retrata, ela é bem isso que está aí mesmo, assim, ela retrata um sonho que eu tive, que eu acordei muito, assim, em choque, sabe? Uhum, E, e aí, porque eu estava vivendo um pouco, eu estava vivendo isso, né? Eu, como uma pessoa descrente, negra, com deficiência, eu tive muita dificuldade para sair desse lugar, para viver minhas experiências afetivas, sexuais. Então, chegou um momento da minha escrita, né, que que ela se intensificou, que foi a partir de um não, assim, né, da primeira vez que eu falei para alguém que eu gostava e tudo mais. E essa pessoa, não, sabe, eu gosto muito de você, não é nada contigo, mas. E aí eu comecei a escrever, 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 porque isso me bateu, né? E eu não sabia como lidar com essa frustração, e isso foi batendo em outras coisas, em outros lugares, assim, né? E bate muito nesse lugar desse medo de ser é, amputado, sabe? De nunca conseguir viver plenamente a minha vida, sabe? uhum, É bem, bem nesse sentido, assim, o corpo passa a ser esse lugar, então, desse corpo, muitas vezes, que vai perdendo, né, os seus contornos, assim, né, que vai se seus diluindo fragmentos, pedaços, né? exatamente, que vai sendo esquartejado, né? Tem até uma poesia que falava abertamente sobre isso que eu acabei tirando porque eu achei que estava muito gráfica, né? Mas quem sabe depois eu lance isso num outro projeto. Enfim, era um pouco essa sensação, assim, sabe? De não alcançar, sabe? De fazer todo um movimento de vida e não ser suficiente, não alcançar. Que é muito lugar também que o capitalismo coloca, né? Da gente Uhum. fazer todo um movimento de vida e não alcançar, porque as condições que estão colocadas aí são condições, inclusive, de para que a gente não alcance mesmo, né? E o medo, né, de não alcançar, e essa ideia também me traz muito todo esse sentimento de desmonte e de desmantelamento que a gente está vivendo agora na sociedade, né? Acho que Hum, desmonte é uma palavra mais forte para isso, né? Estruturas públicas em desmonte, direitos sociais em desmonte, e isso faz as pessoas também entrarem num completo desmonte, né? É um hum, processo também, chega a ser um processo de amputação também, porque tem muita coisa que é tirada de nós à força, né? Ou muita hum, coisa que é tirada de nós num reformismo que, na verdade, tapa um buraco. Então, eu acho muito essa coisa da amputação e desmonte, acho que são palavras próximas até para a gente falar, né? Já que a gente está falando sobre uma pessoa que está fragmentada, a gente pode falar também sobre pessoas que estão desfragmentadas também de forma até sintomática, né? Por conta disso que você falou, do capitalismo e, e do desmonte diário, né? Porque a gente tem agora pessoas que trabalham diariamente para desmontar direitos, né? Então, sim. é um desmantelamento diário. E até eu queria te perguntar o que tem para acontecer do livro, se tem lançamento por vir, já que você comentou também que está muito animado com os lançamentos, teve no CAB, teve um monte de coisa acontecendo.
Você quer fazer algum convite para as pessoas? Não, eu vou lançar agora. Eu vou lançar, não, né? Eu vou fazer uma roda de conversa na SEDAI. Na verdade, eu queria dizer que eu estou aberto. Me chamem que eu estou indo para conversar. Chamo. É essa que a gente teve aqui, né? Ano que vem, provavelmente, eu vou é, fazer viagens com o livro. Espero fazer oficinas de escrita. Eu fiz Faculdade, uma. escola, evento de literatura, chamem para É isso. discussão, porque o trabalho é lindo. E fala, inclusive, suas redes, amigo. Fala suas redes, fala seu e-mail. Uhum. Fala Então, rapidinho também o site da editora. Acho que é bacana. a editora é Artefato, né? Artefato Edições. Se você jogar na internet já aparece lá. E é uma editora maravilhosa. Tem muito trabalho assim com mulheres, né? Com literatura feminina. Eu saí por um recorte assim de literatura LGBT, né? E também tem, né? Tem literatura preta, enfim, é uma editora realmente muito interessante, assim. Lá de Como Franca, comprar o livro, como comprar o livro, tem livro você ainda. pode comprar diretamente comigo. Se você morar aqui no Rio de Janeiro, via Pix você compra comigo ou no site da editora. Comigo você entra em contato pelo Instagram aie.escrita, aie, A-Y-E ponto escrita, tudo junto, em minúsculo. Aí você entra, manda um DM para mim, que eu respondo rapidinho, e aí você pode comprar comigo, eu entrego pessoalmente. E esse é o principal canal assim online, né? Eu tenho TikTok também, eu não lembro o endereço do TikTok, mas eu acho que assim, pelo Instagram você consegue achar facilmente. Ai, massa, te agradeço muito, porque esse é basicamente o primeiro episódio de algo aí, né? E você aceitou o convite, esteve aqui compartilhando o seu trabalho também, sabe a admiração que eu tenho, né, pela sua obra. E eu desejo que sejam ótimos lançamentos. Espero que você venha para São Paulo quanto antes Ah, também. Estou muito sim, sim, sim. feliz de ver os lançamentos e agradeço. Quer falar alguma coisa? Mandar um beijo para alguém? Agora que a gente está encerrando. Ah, eu quero mandar um beijo assim para toda a equipe, todo mundo que participou desse projeto, as pessoas que vêm, que estão vindo e que estão lendo e se reconhecendo. Eu não tenho palavras assim, né? Queria agradecer a você, te mandar um beijo também, né? Você que é Ah, tão presente na obra, você que fez o pós-fácil, você que deu um depoimento lindo no lançamento. nossa, estava na época que antes de eu entrar para o Roncall para minha iniciação, e gravei o vídeo, né? Verdade. E foi um vídeo muito importante, porque ele fala um pouco dessa dinâmica de publicação, de como funciona essa coisa das editoras, e, né? Foi muito importante, né? Acho até que você viu algumas pessoas comentando e tal, né? Kátia Regina, uma querida, que fez a apresentação do livro. Uhum. Eu queria falar também das pessoas, assim, né? Tem o Marcelo Ricardo, que fez a orelha o Ricardo Caldeira, que fez a capa, né? Teve a Alma, que escreveu o prefácio, você que escreveu o pós-fácio. Tem várias poesias no livro que são poetas que escreviam na mesma época que eu, ali na rede social, e que eu fiz questão de trazer para o livro, para tentar um pouco que remontar aquele universo que estava rolando ali naquele momento, né? E é isso. Um beijo também. Tchau, gente. Aguardem as próximas conversas, próximos ping-pongs. Eu também agradeço vocês por essa troca e por acompanhar. Beijo!